Vamos trabalhar então agora com a coesão do texto. Como é que eu encadeio, faço esse encadeamento dos conceitos do material que a gente utilizou. Então, iniciamos, já temos em nossas mãos o material que vamos utilizar como fundamentação teórica, então já busquei materiais confiáveis, então eu tenho tantos livros como materiais da internet, que são os materiais geralmente mais atuais, e agora eu preciso começar a escrever. Como é que a gente vai fazer esse texto? Então, primeiro vamos começar a apresentar quem são os teóricos que estudaram esse tema e que te ajudam a sustentar o estudo. Então, é sempre importante, no início de um tópico, de um subtópico, você apresentar quem são os autores que você está utilizando. Então, para trazer esse conceito, para trazer essa concepção, utilizou-se as ideias de autor A, autor B, autor C, e já coloca ali os anos em que eles foram publicados, aqueles materiais foram divulgados. Então, você já abre o seu tópico, o seu título, né, mostrando quem são os autores principais que embasam o seu estudo. Vocês vão perceber que em algumas bancas avaliadoras, os membros, os professores que estão ali para avaliar, vão começar a observar pelo último capítulo da sua monografia, da sua dissertação, que são aquela relação, que é a referência, a relação dos autores utilizados para embasar o estudo. Então é importante saber quem são os principais autores que você buscou. Então, inicie assim o seu tópico, dizendo quem são os autores que embasam aquele conceito, aquela teoria. E daí a gente começa a escrever. Então, como que deve ser um texto no gênero acadêmico? Sempre em pessoal. Então, a gente vai escrever sempre na terceira pessoa. Então, você vai evitar, nós percebemos hoje em dia no nosso cotidiano. Não, percebe-se atualmente no Brasil que há essa situação, que esse fato é recorrente. Então, evite tirar você enquanto autor vivenciando, estando junto com o fato que você está relatando, está estudando, está discutindo. Mas você precisa pensar, o teu texto tem que ter coesão, coerência entre parágrafos. Então a gente fala assim, evite deixar parágrafos soltos. O que são parágrafos soltos? Você está trabalhando um conceito e de repente pula para uma outra ideia, para uma outra teoria. Você, enquanto leitor, ficou perdido. Quer dizer, você estava trazendo um conceito, explicando aquilo e de repente já começou a trazer uma outra informação, uma informação nova. Não concluiu aquele assunto. Então é importante que você vá desenvolvendo o teu estudo, o assunto, e vá finalizando e trazendo já o próximo parágrafo, a próxima informação que você vai incluir no seu estudo, no seu trabalho. Então não dá para deixar o leitor sem saber por onde ele está. A mesma coisa quando a gente faz comparação com fases históricas diferentes. De repente você está falando no início do século XIX, então... Aí, de repente, você está falando dos dias de hoje. Quer dizer, o leitor fica perdido. Do que está falando? Essa característica de qual época? É lá de antigamente e dos dias atuais. Então, facilita essa leitura para o leitor. Então, mostra para ele. Então, agora, em comparação, mostrou que estamos nos dias atuais. Então, utilize expressões que ajudem o leitor a perceber quando você está em uma época diferente ou em uma situação diferente. Isso facilita o entendimento, a compreensão do leitor. Uma outra técnica que vocês podem utilizar é a criação de tópicos ou subseções. Isso quem vai ajudá-los é o seu orientador científico. O que acontece? Você vai ter uma relação muito grande de tópicos, de assuntos que você vai ter que desenvolver para poder chegar à resposta da sua monografia, do seu artigo científico, da sua dissertação. Então, como é que você vai organizar isso? Organiza entre capítulos, tópicos, subseções. Quer dizer, quando a gente começa a dividir, fica mais fácil de acompanhar aquele tópico, aquele assunto. Senão, de repente, você vai misturando um assunto com outro e a gente vai se perdendo nesses conceitos, nessas teorias, não sabendo mais como fazer esse raciocínio lógico. Então, cuidado para não fazer muitas subseções, deixar um texto muito curto, muito fragmentado, o que impossibilitaria, então, uma ligação entre os tópicos. Então, de repente, ter um tópico com apenas um parágrafo, isso não é aconselhável. Mas também não adianta eu ter aí um tópico com 10 páginas escrevendo sobre aquele assunto. Quer dizer, eu misturei muita informação num texto só, num tópico só. Então, é interessante que haja aí um equilíbrio, um bom senso. Então, como dividir? Então, qual é o assunto geral? Então, o macro. Quais são as subdivisões que existem aí? Eu tenho uma comparação de fases históricas, eu tenho entendimentos diferentes entre os autores, eu tenho conceitos diferentes que eu preciso explicar cada um separadamente para daí chegar ao entendimento maior. Então, organize isso com o seu orientador científico e organize esses tópicos e subseções, de forma que eles não fiquem nem tão extensos e nem tão fragmentados, o que vai dificultar o entendimento do leitor. E voltamos a falar das citações. Então, utilizem bastante as citações nos seus textos.
Como é que nós vamos entender o seu texto depois de finalizado? Aquele parágrafo que não tiver o nome de nenhum autor, não fizer referência a nenhuma obra, nós vamos entender que é da sua autoria, aquele parágrafo, aquele texto ali produzido, são suas ideias, são suas palavras. Se por um acaso essas ideias não são suas, faça a referência, para você não cometer o erro do plágio. Então, utilizem as citações para embasar todo o seu estudo. As citações são importantíssimas porque elas sustentam, elas dão validade àquilo que você está afirmando ou àquilo que você está questionando na sua pesquisa. Então, vamos lembrar, nós vamos ter as citações diretas e as paráfrases. As citações diretas é eu copiar literalmente do original. Eu trago exatamente aquilo que está no original para o meu texto. Então, eu vou respeitar, inclusive, ali, se houver algum erro de digitação, algum erro de gramática, eu mantenho esse erro, eu copio literalmente do original para o seu trabalho. A outra forma é você escrever com as suas palavras aquilo que você leu, aquilo que você entendeu. Geralmente a gente faz um resumo. Quando a gente trabalha isso? Quando a gente está trabalhando com histórico, alguma contextualização daquele assunto ou alguns exemplos para elucidar melhor esse assunto, você escreve com as suas palavras. Mas essas ideias não foram originalmente suas. Você trouxe de alguma outra obra, de algum outro material que você leu. Faça sempre as referências. Indique que essa ideia não é sua, mas sim utilizada de uma outra obra consultada. Então, temos aí as dicas de como fazer esse encadeamento dessas citações, desses parágrafos. Vamos lembrar outra regrinha. Cada parágrafo é para um assunto. Não coloque o mesmo assunto, não coloque assuntos diferentes no mesmo parágrafo. Mas o mesmo assunto pode ser elaborado em vários parágrafos. Vai depender da extensão desse conteúdo, de quanto você precisar desenvolver essa ideia para chegar ao posicionamento necessário para responder às suas indagações. Fechamos aqui, então, como elaborar o seu tópico de fundamentação teórica.